Olá, escritores! Sejam bem-vindos ao Projeto Escrita Criativa! Eu sou a Yumi Teruya e hoje eu vim trazer para vocês uma ferramenta que pode ser usada para ajudar você no processo de escrita da sua história. Antes de tudo, eu quero fazer uma pergunta muito importante para vocês que estão aí do outro lado. Se você é um escritor arquiteto ou um escritor jardineiro. Para quem não sabe, o escritor George R.R. Martin foi aquele que mencionou esses termos e ele também explica o que é ser um escritor arquiteto e um escritor jardineiro. Os escritores arquitetos são aqueles que vão planejar toda a história, tintim por tintim, detalhe por detalhe, antes de começar a escrever. Ou seja, é aquele escritor que sabe o nome de todos os personagens, que sabe o background de todo mundo, que sabe cena por cena, capítulo por capítulo, o que é que vai acontecer. Exatamente como um arquiteto na hora que vai construir uma casa, não é mesmo, gente? Né? Que o arquiteto ele tem que saber quantas janelas vai ter a casa, qual vai ser a cor da parede, qual vai ser o tipo de azulejo. Então, o escritor arquiteto é aquele que tem ali tudo planejadinho, bonitinho, né? Aquela coisa assim maravilhosa. E depois nós temos aquele escritor jardineiro. É aquele que vai plantar a sementinha da ideia da história. É aquele que sabe exatamente sobre o que é a história. Aliás, ele sabe qual é o tipo de planta que ele tá plantando ali, né? Ele sabe se a história é um romance, sabe se é um suspense, sabe se é um tiquilete. Só que ele não sabe exatamente se essa planta terá flores, ou quantas flores ela terá, ou quantos galhos essa planta vai ter. Ele vai regar e regar e regar. E se for necessário, quando essa planta estiver crescendo, ele vai podar o que for necessário. Ele vai acrescentar talvez ali, né, um fertilizante para ajudar aquela história ali ter um gás, ou se não, realmente vai podar o que for necessário. É o escritor assim que eu chamo, o escritor deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aquele escritor que escreve quando pode. É aquele escritor também que vai conhecer novas características dos personagens enquanto escreve, que vai e volta na história todo o tempo, realmente para ter uma continuidade. E você, meu querido ou minha querida que está aí do outro lado, deixa aqui nos comentários que tipo de escritor que você é. Eu sou uma mistura ali, né, dos dois. Um pouco arquiteta, um pouco jardineira. Depende também muito da história. Só que assim, não vamos nos focar somente nesses dois tipos de escrita. Até porque cada escritor tem um estilo diferente, né? Cada escritor tem as suas manias, cada escritor tem a sua forma de planejar e de não planejar uma história. E é por isso que hoje nós trazemos para vocês uma ferramenta que pode auxiliar nesse processo de escrita. Essa ferramenta se chama Trello. Talvez alguns de vocês já conheçam, mas talvez não conheçam da forma que a gente criou para compartilhar com vocês, escritores. Então, o link do Trello para vocês baixarem o modelo vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, se vocês gostaram, não esquece de apoiar a gente, tá? Recomenda esse vídeo para os seus amigos escritores, tá? Deixa um comentário, participa das lives, dá um superchat nas lives, também a gente agradece. Planejar uma história, querendo ou não, seja você escritor jardineiro, seja você escritor arquiteto, é muito importante para você pelo menos ter um norte. Se você é jardineiro, você não precisa planejar tudo tintim por tintim, detalhe por detalhe, saber a cor do batom que a personagem vai usar no capítulo final. Não é necessário. Mas para você ter um norte, né, para você ter um guia, a gente criou no Trello um tipo de planner, podemos chamar assim, para guiar vocês escritores. Então, vem comigo que eu vou mostrar todos os detalhes desse planner. Aqui estamos então para ver o modelinho que a gente criou lá no Trello para vocês. Aqui, onde está escrito o nome do seu livro, você vai colocar o nome do seu livro lindo e maravilhoso naquele momento que você, né, copiar o modelinho do Trello no seu próprio Trello. Então a gente criou várias seções para vocês. Então a gente tem estrutura geral, linha do tempo, coisas que me inspiram, nome do seu personagem ou identificação, nome de um lugar. E aqui a gente também colocou alguns exemplos para mostrar, né, como usar todas essas ferramentas que criamos para vocês. Estrutura geral. Então aqui a gente tem a visão geral da história. A gente também colocou essas etiquetas, né? A gente criou elas, mas você também, se você já conhece o Trello, você também pode mudar, tá? Então tudo que estiver em amarelinho vai estar relacionado com o enredo da história. E visão geral da história, a intenção é que vocês escrevam aqui
né, qual seria realmente a visão geral, né? Um resumo ali da sua própria história. Aqui a gente tem vida antes do início da história, né? Que é muito interessante a gente sempre conhecer o background, né? Saber o que aconteceu antes daqueles personagens terem chegado no ponto que começa a história. Então aqui também, na descrição, seria, né, para você escrever ali detalhadamente como era a vida antes. Aqui embaixo, né, onde está escrito escrever um comentário, se você, por exemplo, trabalha com outra pessoa escrevendo o livro, né, esses são vários autores, você pode também compartilhar o modelinho do Trello para essas pessoas e elas podem, né, aqui colocar comentários. Também tem várias outras funções em grupo que você pode estar utilizando. Aliás, o Trello não está patrocinando esse vídeo, mas se ele quiser patrocinar, a gente é muito feliz de aceitar essa proposta. Conflito. Então, nesse ponto, para você escrever o principal conflito da história. A gente tem a evolução, né, de como que a história vai acontecer no decorrer do tempo. Depois a gente tem o ponto culminante, que seria, né, se a gente falar sobre a jornada do herói, seria a batalha final, que a batalha final pode ser representada por várias coisas. E aqui a gente tem, né, o final da história. Então, realmente, é uma estrutura ali passo a passo para você saber o começo, meio e fim da sua história. Depois a gente tem linha do tempo geral. Agora eu já vou mostrar para vocês um exemplo de linha do tempo, tá? Mas aqui, a minha intenção, quando eu uso o Trello nesse sentido, eu crio um cartão novo com um nome, por exemplo... Vamos criar um cartão novo. Por exemplo, 1997. Nascimento da personagem principal. E eu deixo criado esse cartão. E eu posso também acrescentar mais informações sobre o que aconteceu nesse momento, né? Então eu posso colocar aqui na descrição como foi o nascimento e demais. Depois a gente tem uma seção que se chama Coisas que me inspiram. Nessa seção você pode colocar músicas, então todas as músicas relacionadas ao seu livro. Isso também ajuda na hora que você for criar, por exemplo, uma playlist no Spotify para compartilhar com os leitores. A gente tem filmes, né? Filmes que são relacionados, filmes que te inspiraram a chegar nessa história, livros e imagens, né? Tem gente às vezes que passa todo dia no Pinterest vendo coisas e fotos e imagens que poderiam estar relacionadas ou dentro do seu livro, né? Então, aqui também é o lugar ideal para você colocar esse tipo de imagens. Então, aqui a gente tem o que seria uma ficha de personagem. Então, a gente tem um cartão que é nome completo, mais foto, mais etiqueta. Na minha história, eu coloquei várias etiquetas. Então, eu tenho uma etiqueta de cor para personagem principal, eu tenho outra para personagem secundário, eu tenho outra para figurante, enfim. Então, o que eu faço aqui nesse caso? Eu vou mudar essa etiqueta, então eu vou colocar um nome, eu vou acrescentar uma foto e eu vou deixar essa etiquetinha de personagem principal. Depois aqui a gente tem os dados básicos, né? Então vamos fazer um clique aqui pra gente ver todos os detalhes das coisas maravilhosas que nossos projetos preparamos pra você. Então aqui a gente já tem uma listinha que seriam dos dados básicos, né, do personagem para você poder completar. Obviamente que você pode sempre estar acrescentando coisas. Características físicas, então a gente também deixou uma listinha já preparado para vocês completarem. Lembrando que, né, que vocês podem sempre acrescentar mais coisas. Depois a gente tem família, também os detalhes da família, que é muito importante. Nome dos pais, irmão se tiver, filhos, tipo de família, né, se é uma família tóxica, se é uma família gente boa. Aqui no relacionamento a gente também tem, né, para colocar quem são os amigos, os inimigos e se a pessoa tem um interesse romântico. Aqui a gente também escola, trabalho e casa, e também é a descrição, né, então qual é o nível de educação dessa pessoa, se ela trabalha, qual é a classe social, né, se ela vive em casa, apartamento, qual que é o detalhe. Então aqui nos gostos a gente colocou assim como se fosse um checklist, mas a intenção é ter vários itens e nesses itens ir completando. Então, por exemplo, aqui em comida preferida, eu posso ir e acrescentar. E aqui eu vou adicionar e isso que eu adicionei vai estar relacionado com comida preferida. Então, por exemplo, eu posso colocar lasanha, churrasco, bolinho de queijo. Então você pode também armar uma listinha, né, fazer item por item ou deixar assim também, né, vários juntos. A intenção é ter a informação aqui. Depois a gente tem a parte psicológica, então a gente também tem nesse mesmo formato de checklist, então a gente tem os medos, os segredos, ambições, manias, sonhos, talentos, defeitos. Depois a gente tem do signo, né, tem escritores que gostam também de pegar as características do signo, então você pode colocar a descrição aqui da pessoa, né, qual é o signo dela e qual é a descrição que está relacionada com esse signo. Depois a gente tem aqui memórias importantes,
né, que são memórias que muitas vezes podem voltar no meio da história, que são interessantes, resumo do que acontecerá no período atual e resumo do passado. Então, o que aconteceu especificamente com este personagem antes da história, né, antes de estar nesse ponto atual. Aqui a gente também tem um espaço para o nome de lugar, então todas essas seções, vocês podem mudar elas de lugar e também multiplicar, né, então você pode fazer uma cópia, você pode copiar essa lista para ir acrescentando, né, mais lugares e mais personagens. Nome, imagem do lugar, características gerais, o tipo de pessoa que frequenta esse lugar, como esse lugar afeta a história e coisas importantes que aconteceram nesse lugar. Depois aqui a gente tem um exemplo de estrutura geral. Vamos ver o exemplo que nós colocamos, porque faz tanto tempo que a gente fez isso que eu já nem lembro mais. Vida antes do início da história. Então aqui a gente colocou, né, que Lúcia era uma adolescente normal, frequentava o ensino médio na hora da manhã e da tarde e participava de um time de vôlei. No seu tempo livre, costumava passar o tempo com suas duas melhores amigas ou em casa com os pais. Seu único problema era com uma rival do outro time de vôlei que treinava no mesmo lugar que ela. Aqui a gente tem o conflito. Ela descobre que a mãe da sua rival está namorando com seu pai e quer dar um fim nessa relação. Meu Deus. A gente tem aqui a evolução da história. Ela descobre que a rival também não gosta nada dessa ideia. Então elas colocam as diferenças de lado e se juntam para fazer com que os dois se separem. Elas vão começando a forjar uma amizade enquanto tentam separar os dois. Bem clichê essa história, né? Meu Deus do céu. Então aqui a gente tem a linha do tempo, por exemplo, quando ela nasceu, quando ela entrou no time de vôlei, quando Y se torna sua inimiga mortal, time rival começa a treinar na mesma quadra alugada, né, descobre que o pai está namorando e vira amiga da rival e aceita o namoro do pai, né, então aqui a gente tem uma linha assim do tempo. E aqui a gente tem um exemplo de ficha de personagem, né, então a gente tem aqui o nome dela, né, Lúcia de Souza, a gente tem a foto, depois a gente vai ter todos os dados, todos os gostos também. E aqui embaixo, se você reparar, a gente colocou ENFJA, que é aquele teste das personalidades de Myers-Briggs, que você pode encontrar um post sobre isso lá no blog do projeto. Com certeza agora a gente vai estar colocando o link para você acessar este post do projeto, que é muito interessante para conhecer mais da personalidade do seu personagem. E aqui, por exemplo, no signo de Touro, a gente colocou também informações assim, né, bem detalhadas. E depois a gente tem um exemplo de lugar, né? Então a gente tem a cafeteria, uma cafeteria vintage, né, que se chama Mimis, e aqui com certeza a gente colocou características gerais, os tipos das pessoas que frequentam, como afeta na história e coisas importantes que acontecem aí. No geral, é isso que a gente preparou para vocês. Tem várias informações legais para poder preencher e você pode estar acrescentando também outros tipos de listas, outros tipos de sessões, explorando todas as ferramentas do Trello. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado e além desse planner no Trello, nós também fizemos um planner pro Preptober de 2022 para participar do NaNoWriMo e é um planner que ele tá super bonitinho, super completinho. Você pode usar ele não somente para escrever no NaNoWriMo, mas também para planejar a sua história em outros momentos ali, né, do ano, daqui 3 anos, daqui 2 anos, no futuro, no passado, se você for um viajante do tempo. Então vocês podem usar esse planner para organizar. Ele tem várias seções interessantes com características de personagem, com coisas sobre o enredo. Então aqui na descrição também vai estar o link para você poder adquirir o planner. Ele tá com preço super bacana. Ele é em formato digital, você pode fazer o download dele, ou seja, uma vez, né, que você realizar o pagamento, a gente envia o planner para você e você pode baixar ele e imprimir quantas folhas de quantas sessões você quiser e organizar do jeitinho que você preferir, tá? Então, se você usar o nosso Trello ou comprar o nosso planner também, deixa aqui um recadinho pra gente que a gente responde. Às vezes a gente demora, porque a gente tem uma vida muito corrida, mas a gente responde no tempo possível que a gente consegue, tá? Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima!